Olá, sou Rosângela Ribeiro, proponente do PROAC 43-2023, sobre o título Figurinos, Teoria e Prática sobre Conservação e Restauração Têxtil. Estamos aqui iniciando nossas aulas online. Sou Rosângela Ribeiro, sou figurinista e cenógrafa, pós-graduada na Santa Marcelina e mestra pela Universidade de São Paulo. Iniciei minha carreira com o diretor Antunes Filho no ano de 2005. Sou proprietária da Engenho Espaço de Criação e proponente deste projeto, que está sob o título de Figurinos, Teoria e Prática sobre Conservação e Restauração Têxtil. Eu gostaria de falar um pouco, apresentar um pouco sobre esse projeto, de qual foi a origem desse PRONAC 43-2023. No ano de 2010, quando eu estava no espaço do diretor Antunes Filho, no SESC Consolação, ele me convidou, me incumbiu da função de auxiliar o SESC Memória na remoção e do trabalho de recuperação do seu acervo. Antunes tinha um espaço com um acervo de décadas, desde Macunaíma, e o SESC resolveu trabalhar nessa recuperação dessas indumentárias. Naquele momento, eu fiquei incumbida de separar as peças de roupa de que tinha uma relação com as grandes obras de Antunes, passar por um processo de aspiração, né, de remoção de grampos, cabides enferrujados, de objetos que não pertencessem àquele traje, né. Após executar essa função com um grupo, né, que naquele momento convidei para trabalhar comigo, nós embalamos todas essas peças de roupas por espetáculos em TNT branco, que é uma norma, né, utilizada pelas normas da BNT. Naquele momento entregamos para o SESC Memórias e eles seguiram adiante no seu processo de recuperação. Passado alguns anos, em 2016, que me procura para que a gente pudesse dar continuidade a esse trabalho. E aí eu fiquei responsável de recuperar 400 peças de roupas, 450 peças de roupas com adereços, alguns adereços. Todas foram com autorização de Antunes. Eu entendo que a solicitação do diretor tinha também o intuito de manter o conceito do seu trabalho. Como eu fiquei no período de 2005 a 2012 no CPT, eu trazia salas onde ficava o nosso acervo sob chaves, porque para que não fosse desviado nenhuma peça, nenhum traje de cena daquela coleção. Por estar tão próxima dessas peças de roupa, o Antunes me indicou que eu acompanhasse os trabalhos de recuperação, né? Esse processo, nesse momento, foi difícil porque eu não era habilitada para esse tipo de trabalho, né? E necessitou que eu procurasse conhecimentos, cursos online e montasse uma equipe. E montei uma equipe com uma consultoria, que naquele período convidei a professora Mitico Medeiros, Cuidado Medeiros, que tem longo tempo no mercado têxtil, trabalhou muitos anos com a indústria têxtil, para que ela me desse um aporte e fornecesse consultoria para que eu pudesse contribuir com o SESC Memórias na recuperação dessas peças. Era importante naquele momento manter o conceito de Antunes Filho, ou seja, uma peça de figurino que participava, tinha sua estreia e voltava novamente para o palco em outros espetáculos, ela deveria manter todas as características dessa transição e desse caminho, desse percurso. Ou seja, uma peça de roupa de Macunaíma foi usada na Pedra do Reino, né? Então, ela sofreu algumas mudanças para adequar aquele ator na Pedra do Reino. Então, essa mudança, essa adequação foi necessária e foi mantido, porque tem a história daquela peça da roupa. Então, se a gente observar bem, o Antunes ele queria que mantivesse a história de cada traje, né? Que fosse respeitado. Então, um restauro, como ocorreu, foram poucas peças, mas era necessário
para manter esse conceito de Antunes Filho? O início desse processo de recuperação se deu quando foram deslocadas para a minha empresa, a Engenho, os figurinos e adereços. É claro que houve uma adequação do lugar de trabalho, instalação de ar-condicionado, mesas, manequins, comprar material. Então toda a lista de material que necessitava para esse trabalho, o SESC forneceu ao Engenho para dar estrutura e condições de trabalho. Uma vez que essas roupas em lotes, ou seja, por espetáculos, se deslocavam para o Engenho, elas eram recebidas pela professora Mitico, no que ela fazia uma classificação, né? Ela recebia essa roupa era fotografada como antes, né? Para depois, quando fosse entregar o trabalho, ter o momento do depois, e ela deixava classificado tipos de fibras, de tecidos, microscopia, qual era a maneira de dar andamento ao processo de recuperação, e ali ela passava as coordenadas. A partir deste momento ia para outra sala e aí distribuindo de acordo às necessidades que foram estipuladas pela professora Mitico. Cada peça tinha uma necessidade e cada sala de trabalho era determinada para alguma função. Por exemplo, aspiração, retirada de objetos, lavagem, né, reestruturação, de lavagem e de contenção do avanço do desgaste têxtil do tecido, né? A parte de contenção muito importante nesse processo de recuperação têxtil. Algumas peças de roupas, poucas, foram necessárias ser praticamente reconstruídas. Mas para que tudo isso ocorresse, a Mitico teve que treinar a sua equipe de trabalho. E foi 1 mês de treinamento, entre conhecer fios e fibras e aprender os pontos de costura, os pontos necessários para que se exissem as roupas em recuperação. Feito isto, profissionais preparados, começamos o processo. Em relação ao restauro têxtil, nós tivemos algumas peças que houve necessidade de que a gente entrasse nesse processo de recuperação, sabe? Por exemplo, nós tivemos o figurino de J.C. Serrone na Chico da Silva. O interessante no que eu vou trazer esses casos é também interessante observar uma visão sobre o profissional que estava construindo aquela roupa, sobre o material que ele usava naquele momento. Então, esse processo de conservação, restauração têxtil trouxe também um aprendizado em termos de figurino, de observar como outros figurinistas, qual a sua linha de trabalho, o seu perfil na hora de desenvolver o seu projeto, né? Por exemplo, o J.C. Serrone, na Chico da Silva, ele usou muito volume e para ganhar esse volume ele usava aquela espuma, sabe a esponja que você lava a louça, a esponja colchão, essa esponja sintética. Só que com o passar do tempo, isso aí vai degenerando, ela vai se decompondo. E os figurinos vestidos da Chica, praticamente todos, eles ganhavam volume graças a essas espumas sintéticas. Então, o que teve que ser feito? Sentei, conversei com a Mitico, com o Idaro, para analisar qual era o melhor caminho a ser tomado, né? Era uma decisão minha naquele momento, né? Eu tinha que manter o conceito do figurinista, o conceito do diretor, manter a integridade, mas manter aquele figurino vivo, preservado para futuras gerações. Então, a gente decidiu o seguinte: desconstruir a roupa, fazer um mapeamento. Então, por exemplo, nós tínhamos 2 costureiras. Então, a gente fazia a modelagem no tecido branco, né, do vestido, e nós íamos medindo e transportando os itens de acabamento, no caso, bonecas, laços, para essa estrutura de modelagem. Então, a gente simplesmente pegava todos os detalhes do vestido finalizado e transportava por um tecido limpo
né, como se fosse uma maquete do original. Para quê? Para a gente poder desmanchar o vestido, tirar toda aquela espuma e novamente preencher com manta acrílica, que é um material de poliéster, um material sintético de longevidade, que daria a estrutura, daria aquele volume para a roupa, para o figurino, e deixaria com o mesmo aspecto, né? E esse processo, depois para tirar toda essa espuma, a roupa era lavada e depois reconstruída com a manta acrílica e por costureiras, e depois os profissionais vinham e agregavam todos aqueles laços e lacerotes e bonecas já lavados, limpos, né? Porque passavam por um processo de água destilada, com esponjas e pincéis para limpeza, e recuperar esses detalhes dos vestidos, ele era recolocado no traje novamente. Tudo isso foi documentado, né? Desde os relatos, né? E fotografia e filmagem, para que, em termos de conservação têxtil, em termos de restauro, tenha uma documentação sobre aquele traje, de como ele chegou, de como ele era na sua estrutura, de qual decisão foi tomada para se recuperar essa peça e o processo dessa recuperação e o resultado final. Então, em termos de documentação, nós temos, né, arquivado no Sesc Memórias digital todo o processo de recuperação e de restauro dessa peça, né? Porque se deixássemos a espuma, essa roupa ia se perder com o tempo. E a função da conservação e restauração têxtil da museologia, ou do ENCOM ou do EBNT, é manter a vida desse objeto, dessa peça, desse traje, para futuras gerações, para estudo. No caso do figurinista Romero de Andrade Lima, inclusive sobrinho de Ariano Suassuna, ele fez o figurino de Trono do Sangue. E ele usou na composição de tecido de veludo para compor os trajes de cena. Algumas peças de roupa ele usou como base paletós. E ele cortou tecidos de veludo e colou literalmente. Vocês devem conhecer aquele produto chamado, aquela que usa muito em artesanato, cola quente, um refil de silicone, né? Que é uma cola que você, uma pistola que você aquece na eletricidade, um fio, a silicone derrete e você cola vários objetos, várias texturas. Romero fez isso, ele pegou um paletó, por exemplo, e no que ele agregou esse veludo, ele usou cola quente, né? Teve um vestido da protagonista que ele inteirinho era costurado, né? Ele era montado, ele era armado em cima com um material de silicone. Quando eu me deparei com esse material, foi uma aprendizagem gigante. E como eu iria resolver a questão da recuperação desse traje? Bom, eu tinha que manter as características e o conceito daquele figurinista e com a aprovação do seu diretor, no caso era Antunes. O lugar onde a cola quente estava cedendo, eu aqueci um refil novo, uma cola quente, com silicone e fiz o percurso da costura. Então, na verdade, o que eu acabei fazendo? Aonde tinha o percurso da cola, onde Romero fez seu acabamento, eu fiz o mesmo percurso com a cola de silicone. Então, nós não colocamos nem linha, nem agulha, outro material. A gente manteve o conceito de Romero, sem alterar nada. E assim foi feito. Além das lavagens, além da aspiração, todo o processo. Esses processos de lavagem e aspiração vocês vão ver durante o curso com a Mitico e com a Nath, a Mitico na teórica e a Nath na prática. O que estou fazendo é uma apresentação para vocês deste processo de uma maneira simplificada.
e falando para vocês como aparece e surge o figurino nesse projeto. Então, o figurino surge nesse projeto como? No caso, dois grandes figurinistas, J.C. Rony e Romério de Andrade, com técnicas diferentes, com volumes diferentes, tecidos diferentes e conceitos diferentes. Como cada um abordou e abarcou as informações do diretor para reproduzir um figurino e trazer vida, para ajudar os personagens a trazer vida em cena. Podemos ver nessa imagem que é o processo de aspiração e é um dos vestidos do espetáculo Chica da Silva, com a direção de Antunes Filho, e J.C. Rony como figurinista. Aqui nesse caso, ele já passou por uma avaliação da Mitico e ela já pediu o processo de aspiração, né? Então aí dá para se ver um tule fininho para proteger a roupa, para que o aspirador não sugue peças pequenas da roupa, né? Então é necessário que tenha esse tule para essa proteção. Depois de ter feito isso, essa roupa, eu e a Mitico, a gente sentou para conversar como ia resolver, como eu havia falado antes, a questão do volume da roupa com a manta, com a espuma sintética. E aí chegamos à conclusão que era o melhor caminho a manta acrílica. Então, a partir dessa foto, depois dessa aspiração, essa roupa foi lavada e depois ela foi desconstruída, né? Fizemos um mapeamento, como havia dito antes, para que a gente soubesse devolver novamente os enfeites do vestido nos lugares corretos. E aí foram feita a troca da manta para depois reconstruir o vestido. Nessa foto deste vestido, vocês podem ver que ainda nesse período de aspiração, utilizamos de pincéis para tirar os pós e fazer a avaliação. Esse pincel, além de tirar pó, ele ajuda a gente a abrir os detalhes do vestido para poder avaliar. Essas flores ali, que eram meio de tecidos e plástico, dá para ver que elas estavam ressecadas. E mais abaixo, onde eu estou apontando com o mouse, nós temos uma flor que ela parece uma flor de fita crepe com pano. Nessa região aqui, ó, é uma fita crepe. Isso aqui foi recuperado. Nós tiramos essa fita e costuramos. Por quê? A fita crepe, com o passar do tempo, além da cola, ela podia prejudicar o tecido. Então, a gente fez essa contenção. A palavra contenção é muito repetida na recuperação têxtil. Por quê? Porque a gente tem que parar a decomposição ou que o tecido deixa de se desestruturar, perca suas fibras. Então, a gente precisa sempre fazer a contenção. Nesse caso, foi tirado essa fita crepe que estava enrolado para dar forma de flor que está agregado ao vestido e foi costurado à mão, certo? Nessa parte aqui que vocês estão vendo amarelado, isso aqui foi usado uma cola, um aplique. Isso aqui já foi tirado, né? Já foi colocado para lavar, mas você vê que sobra ainda o resíduo da cola onde foi feito. Ela não foi costurada a roupa. A gente observa aqui que foi colado, né? Aqui aparentemente é também outro tipo de cola, tá vendo? A partir deste momento que aspirou o pó e usou o pincel para avaliação, né, para ver a situação na prática, porque anteriormente passou pela professora Mitico, né, e na prática para os profissionais continuarem na recuperação da roupa. Aqui mais um momento de aspiração, dá para se ver um tule em cima dessa renda aqui, desse outro tule embaixo, justamente como havia dito, para não capturar objetos pequenos da roupa. Essa filmagem mostra a reconstrução de uma das roupas da Chica. A roupa já estava lavada e os profissionais estavam devolvendo os detalhes dos adereços que compunham o figurino. Se você observar bem nessa região onde está a boneca, onde está sendo costurado,
dá para se notar que tem um tecido na boneca. O que acontece? O profissional, ele agregou à boneca um tecido para que ele pudesse costurar esse tecido na roupa. Para que não, porque a boneca, o plástico estava tão ressecado que qualquer perfuração poderia vir a romper o plástico e perder essa boneca desse material, né, de que é plástico. Então, o que foi feito? Foi feito um tecido agregado na bonequinha e da bonequinha costurado ao vestido. Tudo para evitar danificar esse pequeno objeto. Aqui já é a reconstrução da roupa, a roupa já foi lavada, ela já foi aspirada, ela está sendo reconstruída. Esse vídeo é um adereço de cabeça do espetáculo Gilgamesh e a gente pode ver a espuma sintética sendo tirada do adereço. Tá vendo aqui onde o mouse está? Usa uma pinça. Então, aqui ela já está em decomposição. Alguns dos nossos profissionais, mesmo usando máscara e óculos, tiveram problemas respiratórios, né? Porque essa espuma, a tendência é ela ir se decompondo, né? Então, o que foi feito aqui? Ela foi substituída pela manta acrílica. Isso aqui é um figurino que ele está desconstruído, tá? Por quê? Na manga desse traje, haviam rolos, né? E era preenchido pela espuma sintética. Então, houve a necessidade de abrir cada rolo desse acabamento da manga para retirar a espuma sintética para acrescentar a fibra, a manta acrílica. É mais um traje do Gilgamesh, aqui já foi lavado, foi aspirado, lavado e os detalhes, está sendo costurado os detalhes que estavam se soltando da peça, né, do figurino. Aqui já é a finalização da recuperação do figurino. Esse daqui é a lavagem de uma peça do Gilgamesh também. A gente pode ver a utilização da esponja, o mesmo método utilizado aqui no nosso curso, a água suja, nas mesmas bancadas, numa bancada toda protegida com plástico e dentro de bandejas, né, apropriadas, usando água destilada e sabão e detergente neutro. É o mesmo processo que nós, em 2016 que trouxemos para o curso agora do PROAC 43 2023. Este é um vídeo que apresenta um dos rapazes profissionais que está visualizando as lâminas que foram confeccionadas a partir de amostras que a Mitico retirou das peças, né? Ela usava das barras e dos avessos dos trajes para que não danificassem as peças e retiravam fios para serem realizadas lâminas e para a classificação. Além dessa classificação microscópica, houve a classificação por queima, né? Queima para você, através do cheiro e da forma como acontece a combustão na fibra têxtil, você classificá-la. Eu trago para vocês o caso da recuperação têxtil no Centro de Pesquisa Teatral, no espaço de Antunes Filho, porque ele foi a base para esse curso que nós estamos realizando aqui na Engenho, que no caso é figurinos, teoria e prática sobre conservação e restauração têxtil. Precisamos observar, eu tentei deixar claro para vocês, que o respeito pelo conceito e a maneira como o diretor trabalhava, com a maneira que ele via um figurino de cena, como ele dirigia. Então, quando o Antunes me convida para fazer esse trabalho, ele queria que respeitasse a sua maneira de se relacionar com o figurino, de tratar o figurino.
isso me trouxe a vontade de trazer para o PROAC 4023 essa experiência vivida dentro do Centro de Pesquisa Teatral, que nós seguimos as normas, né, como eu já havia dito, procurando seguir as normas da ABNT e da ENCOM, mas respeitar as solicitações e as necessidades feitas por Antunes e pelo Sesc Memórias. Então, foi um projeto desenvolvido para este diretor e aí se estendeu, e eu estendi para vocês aqui para o PROAC 4323, para vocês sentirem um pouquinho do que foi esse processo, né? E conhecer um pouco do Centro de Pesquisa Teatral e da história desse diretor. Finalizo aqui minha aula e agradeço a companhia de todos e convido-os para seguirem assistindo às aulas online com a professora Mitico Medeiros e Natália Irata. Obrigada.